Olá, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula dentro do nosso módulo Psicologia do Trader e o Desenvolvimento Emocional. E a aula de hoje nós iremos abordar um dos temas mais importantes dentro do mercado financeiro e dentro do nosso desenvolvimento emocional, que é como esquecer as perdas passadas. Então, esse é um tema muito importante que eu quis trazer aqui como terceira aula. Na verdade, ela vai como quarta aula, se eu não me engano, terceira ou quarta aula, porque ela entra no que a gente vem discutindo sobre os pensamentos gerarem emoções e, consequentemente, comportamentos e, por fim, resultados. Então, a aula de hoje, né, ela vem acompanhada de alguns exemplos que eu já atendi de perdas dentro do dia. Então, eu já atendi perdas de R$ 500 até 310, R$ 555.000 foi a maior perda que eu atendi em um dia. Além do acumulado que a pessoa ela traz, né? Então, tem pessoas que perderam R$ 500 todos os meses por 3 anos. Então, a gente tem um valor financeiro que, para aquela realidade daquela pessoa, é muita coisa, né? Para a sua realidade, é muita coisa. E eu já tive pacientes também que já perderam mais de 4 milhões no último ano. Então, quando a gente fala de eu preciso esquecer as perdas passadas que eu tinha para conseguir voltar a performar melhor ou para performar melhor, a gente começa a criar uma resistência dentro do nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Eu gosto demais dessa frase aqui, ó. Esquecer é lembrar. Todas as vezes que você tenta esquecer alguma coisa ou você se força a esquecer alguma coisa, automaticamente você está lembrando o que é aquilo. Você está lembrando daquela informação, seja a perda dentro do mercado, seja a sua vida fora do mercado. Então, eu preciso esquecer aquela pessoa, eu preciso esquecer o que falaram para mim, eu preciso esquecer o que fizeram para mim, e só a partir do momento que eu esquecer, eu vou conseguir ter uma paz interior. Eu vou conseguir, olha lá a nossa relação, pensamento, emoção, comportamento. Só a partir do momento que eu esquecer aquele pensamento em relação às minhas perdas, eu vou conseguir ficar tranquilo e, consequentemente, me comportar de uma forma melhor no mercado. Eu vou conseguir operar de uma forma melhor no mercado. Só que você percebe que você não está resolvendo o problema? Você só está se esquivando do problema? E quando a gente começa a se esquivar do problema, a nossa ansiedade ela adora isso. O que alimenta a ansiedade é antecipação, fuga e esquiva. Toda vez que você fica antecipando algo, principalmente um prejuízo, e se der problema, eu acho que não vai vir uma boletada contra. Aí eu acho que aquela pessoa não vai nem adianta eu falar porque acho que ela não vai me escutar, ela não vai mudar. Todas as vezes que você traz perspectivas como essa de antecipação e esquiva, não quero nem lembrar disso aqui. Não quero nem lembrar disso aqui porque não me faz bem, eu fico triste. Você acaba potencializando a sua ansiedade. Essa aula, ela vai estar relacionada com um dia de fúria. Quando a gente estiver falando lá na frente de acúmulo emocional que levam aos dias de fúria. Então, quando a aula de fúria for disponibilizada, é importante que você retorne a essa daqui, justamente para você deixar o conteúdo fresquinho na cabeça e conseguir ter um melhor aproveitamento dos conteúdos. Então, já que a gente discutiu aqui que não adianta tentar esquecer, porque toda vez que você tenta esquecer algo, você acaba se lembrando, quais são as opções que a gente tem então? Nós temos as opções de entender como essas perdas aconteceram.
Se você não entende o como, a gente não consegue trabalhar em cima delas. Por quê? Qual foi o processo para que elas acontecessem? Qual que foi o processo para que essas perdas acontecessem, para que aquele volume de dinheiro tenha ido embora? Uma informação importantíssima: essas perdas foram dentro de um operacional específico? E aqui vai um ditado popular que eu aprendi atendendo em consultório, que eu acho muito engraçado, que falaram assim uma vez para mim: Natália, em relação às perdas, a gente estava num atendimento, trabalhando as perdas, e aí o paciente virou e falou assim: Você não sabia que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Por que que ele falou isso? Porque depois que ele sofreu uma perda grande, ele ficou com tanto medo que isso impactou o clique dele, ele começou a hesitar, ele ficou inseguro para fazer as entradas e, consequentemente, segurar essas operações. Ele começou a tentar entrar com stop curto, ele começou a encurtar o stop gain, então a operação foi 2 pontos para frente, ele já estava protegendo no zero, tudo na tentativa de não perder. Por quê? Eu não falei para você que esquecer é lembrar? Toda vez que ele tentava se esquivar da perda, ele acabava potencializando a ansiedade dele. E potencializar a ansiedade, potencializar medo no mercado é um dos piores sentimentos que a gente pode ter acompanhado ali da nossa performance. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para você que não tem nada a ver com o mercado, mas você vai entender o porquê que a gente tem que entender esse como aconteceu. Pelo seguinte motivo: uma vez eu estava atendendo um paciente, isso na faculdade, mas o exemplo cabe muito aqui. Eu estava atendendo o paciente na faculdade e aí a gente estava trabalhando com ele a relação da independência, dele poder alugar um apartamento para ele, morar sozinho, sair da casa da mãe dele, porque a mãe dele tinha transtorno bipolar, então era muito difícil a convivência. E aí, nessas consultas, a gente começou a trabalhar essa independência dele. E ele sempre trazia um argumento de: Natália, eu não sei fazer arroz, Natália, eu não sei passar roupa, Natália, eu não sei fazer nada, porque teoricamente a minha mãe faz tudo. Só que onde que é o ponto interessante aqui? Durante uma consulta, eu desafiei ele e falei assim: essa semana eu posso te propor um desafio? Ele falou: pode. Eu falei: faz arroz. Pega um vídeo no YouTube, assiste como fazer arroz e replica, tudo bem? Aí ele falou assim: tudo bem, vou fazer. Aí, voltado na consulta seguinte, ele falou assim: Natália do céu, você não tem noção. Foi o melhor arroz que eu comi na minha vida, foi o que eu fiz. Ficou tão bom que a minha namorada pediu para eu fazer, agora só eu faço arroz. Minha mãe pediu para eu fazer arroz, agora só eu faço. Falei: nossa, que bacana. E como que você fez? Ele: alho, cebola. Pus alho, cebola no óleo, refoguei um pouquinho, tal, coloquei água, não fiz nada demais. Falei: que interessante, muito bacana então. E a gente começou a trabalhar outras questões. Passado uns 2 meses, esse paciente virou para mim e falou assim: Natália, eu realmente não sirvo para nada mesmo. Eu não presto para nada, nada do que eu faço funciona. Aí eu falei assim: nossa, mas por quê? O que que aconteceu? Ele: meu arroz parou de dar certo. Eu falei assim: como assim seu arroz parou de dar certo? Ele: não tá ficando mais bom igual antigamente, então eu não presto para isso, acho melhor não fazer. Aí perguntei para ele, falei assim: mas me fala uma coisa, você mudou algo no seu processo de fazer arroz? Aí ele falou assim: antes eu fazia com alho, cebola, óleo, e agora, esses dias acabou o alho e cebola lá de casa, eu fui fazer com sazon. E meu arroz não ficou a mesma coisa. Aí eu virei para ele e falei assim: então, olha, que interessante que você está me falando. Não é que o alho e a cebola começou a ficar ruim. O seu arroz não está ruim porque o alho e a cebola parou de funcionar. O seu arroz está ruim porque você mudou a receita. Você mudou como você faz. Então, não é justo com você concluir que você não sabe mais fazer arroz e que não funciona mais
o seu arroz não fica tão bom, sendo que você mudou totalmente aquilo que você fazia. Moral da história: não adianta você hoje ficar falando que mercado não funciona para você, que nenhum operacional funciona, que você só estopa, sendo que você uma vez fez com alho e cebola, outra vez você fez com sazon, outra vez você não pôs tempero nenhum, outra vez você pôs, ao invés de óleo, você colocou manteiga, na outra você colocou banha. Entende? Como que você vai modificando o seu processo para aquele resultado? Então, será que você não está fazendo isso em relação às suas perdas? Será que as suas perdas não estão dizendo aí para você: ó, na verdade, aquilo que tanto te machucou não é o que você faz hoje. Aquilo que te machucou não é a receita que dava certo. Só que talvez sem perceber, você parou de fazer a sua receita. E é aí que a gente vai mexer, é aí que a gente vai olhar. E como que você vai fazer isso então? A gente vai ter que entender como essas suas perdas aconteceram, qual é a característica delas. Para isso, você vai vir aqui e você vai preencher. Esse exercício vai estar disponível para você na plataforma e você vai imprimir 2 desse daqui. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer 10 análises de operações. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai ter que fazer 2 vezes isso, porque é o mais próximo de 100 que a gente tem. 10 operações, a gente consegue ter uma ideia próxima do que seria 100% para buscar a sua estatística. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise das suas melhores operações. Para isso, você vai escolher o mês que você melhor operou. Pode ser de 2023, pode ser de 2022. Ah, Natália, eu não operei na conta real, eu operei no simulador. Não tem problema, pega lá os seus resultados do simulador. Ah, eu operei metade na real, metade no simulador. Não tem problema. Pega o que você achar da conta real e pega o que você achar da conta simulador. Como você vai decifrar essas operações, né? As melhores operações são aquelas que contêm, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, maior MEP e menor MEN. Por quê? Elas indicam que a operação andou mais a seu favor, ou seja, potencial, e menos contra, ou seja, entrada assertiva. Lembra do que a gente conversou na primeira consulta? Região, stop, alvo, gatilho de entrada e condução. Toda operação você vai precisar preencher as 10 melhores. Qual foi a data que aquelas operações aconteceram? Tenta não colocar mesmo dia, porque pode ter sido uma característica do dia e não da não, digamos assim, você vai repetir no mesmo dia um dia que foi bom, uma característica que pode ter sido comum naquele dia, tá? Se você tiver 2 operações muito boas no mesmo dia, o que você vai ter que fazer? Escolhe a que você julga melhor, partindo desse princípio aqui. Maior MEP, menor MEN, que você saiu positivo e que não tem médio para trás. Por quê? Porque o médio para trás você fica com maior MEP, menor MEN e muitas vezes você sai positivo. O interessante é que o resultado da operação seja muito próximo do MEP, sempre em pontos, tá bom? Feito isso, você vai analisar as 10. Data, vai pôr o horário que a sua operação aconteceu, o MEP, o MEN. Caso meu MEP, meu MEN está bugado. Clica com o botão direito em cima do relatório de performance. Vai ter uma opção lá, usar drawdown baseado na exposição. Clica. Se modificar, ok. Se não modificar, tenta olhar simplesmente pelo resultado positivo das suas operações, que você saiu positivo
em pontos um potencial interessante, e aí você vai ter que voltar para o replay para analisar essas operações. Feito isso, você vai puxar replay das 10 operações selecionadas, descrevendo qual era a região que você entrou, qual stop estava ali, qual era o alvo dessa operação, principalmente qual foi o gatilho que você usou para entrar e de que forma você pode ter conduzido esse trade. Descrito isso, você vai fazer a mesma coisa nas operações negativas. Por quê? A gente precisa entender o que você opera melhor, o que é seu alho e cebola e o que é o seu sazon. Mesma lógica, piores operações. A gente tem o maior main, porque foi mais contra, né? E o menor map, porque foi menos a favor, já que a operação foi ruim. Feito isso, data da operação, horário, map, main, resultado da operação e vai descrever aqui. Feito o replay dessas 10, você está vendo aqui que eu coloquei quantos pontos ela andou a seu favor depois que você saiu do trade. No caso das piores operações, eu preciso que você anote aqui qual é o nosso objetivo. Ou você encontrar, se você entrou muito fora da região e você estava no sentido correto e depois esse trade foi a seu favor, ou se realmente você vai por aqui, ó, o trade nem iria a meu favor, a operação seria de stop mesmo. Para quê? Para começar a gerar memória de que as suas operações vão ao seu favor quando você está correto e quando você está errado, não insista naquele trade, porque você já tem um dado de que ele não vai a seu favor. E no caso das operações vencedoras, para a gente conseguir analisar se você está tirando o melhor potencial desses trades. Então, vamos supor que aqui, eu saí com 10 pontos, mas ele foi mais 7. Aí aqui tem, às vezes, mais 5. Aqui tem mais 4. Aqui tem mais 10. Aqui, vamos supor, tem mais 8. A gente encontra aqui uma média que, poxa, será que não daria para você ter um critério de condução mais interessante e tentar buscar isso daqui? Mas isso é para dados futuros, tá? O que a gente vai fazer realmente, inicialmente, é analisar de uma forma simples o arroz com feijão. Quem aqui não sabe o que é MapMan, você vai lá no seu relatório de performance, clica com o botão direito em propriedades e você vai colocar nas colunas visíveis o map e o main. Feito isso, você já consegue analisar. O que é map? Máxima exposição positiva. É quanto a operação foi a seu favor do preço que você entrou. E o main é a máxima exposição negativa, quanto a operação foi contra a partir do seu preço de entrada. Feito essa análise, você tendo terminado as suas operações positivas, tendo terminado as suas operações negativas, você vai vir para cá. Após descritas as 10 operações de cada categoria, você vai precisar responder as perguntas seguintes. Primeira, as operações vencedoras possuem características em comum? Lembra que eu pedi para você anotar a região, stop, alvo, gatilho de entrada e condução? Não precisam as 10 estarem iguais. O importante é que pelo menos você tenha ali 6 seguindo o mesmo padrão. Por quê? A descrição das suas operações vencedoras é aquilo que você tem mais internalizado de conteúdo aprendido. É aquilo que está mais próximo do seu automático. É o que você faz melhor. Se é o que você faz melhor e a gente está precisando trabalhar aqui de maneira a gerar resultados positivos, para que a sua confiança seja desenvolvida e, consequentemente, você trabalhe os seus medos, você trabalhe os seus pensamentos, o que a gente vai ter que fazer? Um monte de operação diferente, ser extremamente versátil nesse primeiro momento, ou fazer sempre o arroz com feijão para que você adquira confiança? Fazer sempre o arroz com feijão, tá? Então, descrito isso,
você vai observar, as entradas seguem o mesmo padrão? Lembrando que não precisa ser 10. Se você já tiver 6 ali, 6, 5 operações descritas da mesma forma, você tem o seu operacional. Você tem aquilo que você vai precisar fazer. Lembra da aula 1, que tem o exercício Descreva o seu operacional? É lá que você vai precisar colocar essas informações, tá? Segunda parte. As operações perdedoras possuem características em comum? O que aconteceu antes dessa perda? Isso aqui é importante. Por quê? Ninguém tem dia de fúria do nada, ninguém entra em looping perdedor do nada. Tudo acontece mediante a gatilhos, tudo tem um padrão, e é isso que a gente vai começar a buscar. Exemplos que eu pus aqui. Eu estava positivo perto da meta e continuei operando para tentar bater a meta. Sabe, minha meta é R$ 500, eu estava 480, fui tentar fazer 20, saí estopado. Estava com o loss cheio diário e continuei operando. Já tinha dado minha meta, eu posso perder R$ 100 no dia, eu já estava com 100, mas eu continuei operando. Estava com uma operação negativa e não aguardei um novo sinal para entrar na operação. Isso é muito importante, lembre-se, todo erro cometido segue um padrão. Sua função é identificar esse padrão, porque futuramente é ele que vai servir como pilar lá da nossa autopercepção. De você virar e falar assim: ah, tá, isso aqui me leva para um dia de fúria. Isso daqui me leva para aumentar a minha ansiedade. A característica que eu estou tendo de resultado aqui me proporciona mais uma queda na minha performance do que um desenvolvimento na minha performance. Então, a gente vai ter que fazer essas 10 operações extremamente descritas com o máximo de detalhes que você puder, porque são elas que vão te dar o ponto de partida para você descrever seu operacional inicial, para você estabelecer o seu gerenciamento de risco em cima dessas operações e você começar a entender o que é que dá certo para você e o que é que não dá certo para você, entrando no terceiro pilar, que é o do respeito. Você percebe como tudo vai se interligando, como tudo começa a se costurar? Isso que é interessante, tá? Feito isso, você precisa olhar para isso daqui, ó. Caso você não encontre uma semelhança entre as suas operações vencedoras, né? Ou se para cada entrada você identificou um operacional diferente, então, Natália, das 10 operações vencedoras, cada uma teve uma descrição diferente. O que eu vou fazer? Não se preocupa. Isso só significa que você não tem padronização. Se você não tem uma padronização, responde aí para mim. Como que você vai saber o que dá mais certo do que errado? Sendo que de 10 operações tem 10 operacionais diferentes. Como que você vai alinhar sua expectativa com cada operação? Ah, Natália, eu quero fazer payoff, eu quero fazer 20 pontos. Tá, só que você não sabe o que suas operações em média dão. Você não sabe nem o que é que você opera. Você não sabe o que dá certo ou não. Como que você vai aceitar a perda, sendo que você não sabe o que está funcionando e o que não está? O que faz você perder mais? O que faz você ganhar mais? Você percebe que não é simplesmente uma relação de preciso esquecer as minhas perdas passadas. Se você não racionaliza essas perdas que você teve, trazendo uma compreensão, você não consegue sair do lugar. Então, você vai pegar essas 3 perguntas, escrever no seu caderno e você vai responder com paciência, com tempo. E não é como é que você vai saber o que dá mais certo do que errado. E aí a resposta foi, é realmente complicado, né? Desculpa o termo, foda. Não. Você vai entrar em um processo de dialogar com você.
Como que isso afeta suas emoções? Traz a aula passada. Se eu não sei o que dá mais certo do que dá errado, como que isso afeta as minhas emoções? E como que isso afeta meu comportamento? Olha para a sua trajetória no mercado. Olha para seu histórico no mercado. Você está 1, 2, 3, 4, 5 anos tentando consistência. Olha isso aqui. Consistência é padronização. Se você está há 3, 4, 5 anos no mercado e fala que nada dá certo para você, é porque provavelmente você não anda padronizando as suas operações. Então, é muito triste isso, mas eu vou precisar falar. Se você está 3, 4 anos no mercado e você não tem uma padronização, se você não tem definido como você opera, você está começando hoje no mercado. Esses 3, 4, 5 anos foram para você aprender que ou você segue a regra do mercado ou não vai dar certo. E não vai ser com o primeiro mês seguindo um operacional que você já vai fazer seus 15 mil por dia. Então você precisa entender que seu dia 1 é hoje. Seu dia 1 começou hoje. E é hoje que você vai começar a fazer aquilo que precisa ser feito, que é padronizar a sua tomada de decisão, padronizar o seu comportamento. Feito isso, você está próximo da consistência. Então, o esquecer não é lembrar? Não vou falar para você esquece seus 3, 4, 5 anos. Compreenda como foi esses seus 3, 4, 5 anos. Por que que não deu certo? O que que você veio fazendo? Não deu certo por quê? Será que não é porque te faltou padronização? Faça os exercícios, descreva tudo certinho, responda todas as perguntas que tem nessa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no Telegram, no Instagram. É só mandar uma mensagem que a gente vai conversando e organizando as suas dificuldades. Um grande abraço para você e até a próxima aula.